Os países ricos causaram o problema, enquanto o sul global é o que mais sofre. Isso não é injustiça. Foi para um outro lado, ele fala sobre os avanços que o norte global acabou proporcionando, mas a resposta é que sim, existe injustiça pelo fato dos países do norte terem criado o problema e ainda serem os maiores emissores dos gases do efeito estufa, e existe uma injustiça global sim que precisa ser recompensada com um apoio financeiro para a mudança. Vi no jornal da Globo que os desastres climáticos aumentaram exponencialmente. E aí? E aí ele coloca que a Globo errou, porque eles criaram uma matéria falando que esses eventos climáticos estariam aumentando exponencialmente, tá? Os registros de desastre aumentaram muito, porque no início do século XX, muitos eventos simplesmente não eram documentados, mas mesmo corrigindo a falha do registro, vários tipos de evento realmente estão aumentando, especialmente ondas de calor e chuvas intensas. Ou seja, a melhoria dos registros explica parte do aumento, mas não explica tudo. Os dados modernos mostram que tendências reais de agravamento em vários fenômenos. Como existe uma dúvida com relação ao fato dos eventos como seca, inundações, tornado, não existe uma batida de martelo ainda em relação a isso. Então, Narlock explora isso pro lado negacionista, dizendo que esses eventos não estão aumentando, enquanto o consenso geral acredita que existe uma tendência de que se prove, então, no futuro, de que esses eventos estejam acontecendo com uma frequência maior. Jura que os furacões não estão mesmo mais fortes? Ele coloca que os furacões não estão acontecendo com uma frequência maior, dá até uma fonte ali, né? Mas a resposta é: mais frequentemente, globalmente, ainda não há certeza, mas os mais fortes estão ficando mais intensos, tá? Então, de fato, existe uma dúvida em relação a isso. Narlock explora do lado negacionista. Mas os prejuízos causados pelo clima não aumentaram. Aí ele justifica isso, dizendo que as populações estão maiores e por causa disso elas estariam mais atingidas pelos eventos climáticos, né? A resposta oficial seria assim: as perdas econômicas por eventos extremos cresceram muito. Isso é uma combinação de dois fatores: mais pessoas vivendo em áreas vulneráveis e a intensificação de certos eventos como chuvas extremas e ondas de calor. Então, a resposta é sim. A pergunta 14. Para evitar a emissão de CO2, deveríamos impedir qualquer desmatamento? Daí ele coloca de novo depende, ou seja, coloca de novo a dúvida sobre o tema, né? A resposta seria não, qualquer, mas todo desmatamento ilegal é desnecessário, tá? Algumas atividades humanas exigem conversão limitada de áreas, mas a maior parte do desmatamento atual, especialmente na Amazônia e no Cerrado, não é sustentável e nem necessária, tá? Então, sim, nós deveríamos parar com o desmatamento. E a última pergunta: todo mundo fala em alta do PIB em nome do clima. Não deveríamos abandonar o imperativo do crescimento da economia? E a resposta é não. Né? Sem o crescimento econômico, países pobres não conseguiriam financiar a infraestrutura e a adaptação climática, saneamento e energia limpa. O problema não é crescer, é como crescer. Né? E aí, então, a gente precisa entender de que forma o crescimento econômico vai acontecer para, de fato, levar a um tipo de economia verde, economia circular, economia sustentável. Né? Então, a gente entendeu mais ou menos como funciona o método de trabalho do Narlock. Né? É importante a gente entender esse tipo de produção de conteúdo, onde uma dúvida se torna um ponto de viés ideológico que está fazendo não é errado do ponto de vista literário, né? Ele encontrou um público na direita conservadora e agrada a esse público publicando materiais que atendam a esses interesses, né? Então é isso, pessoal. Se gostou do conteúdo, me siga nas redes sociais e até a próxima.